Então, a partir de agora, a gente está gravando a aula, e você tem, então, a equação diferencial que a gente quer analisar, é dy dx igual a y ao quadrado, 1 menos y ao quadrado, e o que o exercício pede é que você analise essa equação diferencial nos intervalos ali, né? Você tem uma condição inicial para cada intervalo, e você quer analisar em 4 cenários, 4 condições iniciais diferentes. Então, eu vou explicitar isso aqui da seguinte forma. Você tem aqui uma condição inicial, que é y0 igual a um valor que eu estou chamando de y0. Esse valor a gente não sabe qual que é, não precisa saber, não precisa especificar, mas a única coisa que a gente precisa fazer, de acordo com o exercício, é imaginar que o y0 está no intervalo maior do que 1, imaginar que o y0 está no intervalo que vai de 0 a 1, no intervalo que vai de menos 1 a 0 e no intervalo que é menor que menos 1. Então, tá certo? Então, é para a gente imaginar cada um desses 4 cenários e tentar entender o que acontece com a solução nesses cenários. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente, de acordo com o que eu comentei na aula de análise qualitativa com vocês, a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é quem são os pontos de equilíbrio. E para isso eu vou olhar para essa condição, para essa função aqui. Tá? Então, agora eu esqueço um pouquinho a equação diferencial e olho para aquela função ali, f de y igual a y ao quadrado 1 menos y ao quadrado. Tá? Esqueço a equação diferencial agora. Tá? Peguei essa função, que é o lado direito da minha equação diferencial. Tá? Agora vou fazer análise de matemática básica. Não estou nada de equação diferencial mais. Esqueça a equação diferencial, a gente vai retomar a equação diferencial só lá mais para o final do exercício. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar as raízes dessa função. Essa função que está aqui. Ou seja, eu tenho que igualar isso a zero e descobrir quais são os valores que fazem com que isso dê zero. Então, se você analisa isso aqui, bom, é um produto de dois números, y ao quadrado com 1 menos y ao quadrado. Então, se você faz a análise aqui, você chega à conclusão que é o seguinte, ou y ao quadrado tem que ser zero, ou 1 menos y ao quadrado tem que ser zero. Esses dois casos. Né? Desse primeiro caso aqui, então, logo a gente tem que y tem que ser zero. Para poder y ao quadrado ser zero, então y tem que ser zero. Então, aqui a gente vai chamar de primeiro equilíbrio, que é esse aqui, zero. É o ponto de equilíbrio. Tá? Então, a gente já tem aqui o primeiro ponto de equilíbrio. O segundo ponto de equilíbrio, então, vem daqui. Na verdade, vão vir dois pontos de equilíbrio aqui, porque você tem 1 menos y ao quadrado igual a zero, tá? Então, aqui a gente vai ter 2. Ou esse y ao quadrado pode ser 1, ou pode ser menos 1, correto? Porque quando eu elevar aqui 1 ao quadrado, vai dar 1. Subtraindo 1 dá 0, então pode ser 1 ou menos 1. Então, eu vou chamar... Isso aqui você pode resolver por Bhaskara, se vocês estiverem na dúvida. É uma parábola, isso aqui. Y ao quadrado menos 1 igual a 0. Uma função do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Então, você pode resolver isso aqui usando Bhaskara, ou simplesmente isolando o y aqui e tirando raiz quadrada. Então, aqui a gente tem mais dois pontos de equilíbrio. É o y2, que eu vou chamar, que é o menos 1, e tem o outro, que é o y, que eu vou chamar de 3, que é o 1. Tá? Então, nós temos 3 pontos de equilíbrio. Essa é a equação diferencial. Um ponto de equilíbrio é o 0, um ponto de equilíbrio é o menos 1, e outro ponto de equilíbrio é o 1. Tá? De novo, tá? Aqui eu estou analisando a função f, por enquanto. E eu sei que as raízes da função f são soluções constantes para a equação diferencial. A única conexão aqui, por enquanto. Bom, o passo 2. Então, achei os pontos de equilíbrio. Está aqui. Achei as raízes dessa função f. O passo 2, eu vou tentar analisar. Então, eu tenho 3 intervalos. Vou escrever os intervalos que a gente vai quebrar essa nossa análise em 3 intervalos. Eu tenho aqui o intervalo, vou chamar de I1. O intervalo I1 vai de menos infinito até 0. Não, desculpa, menos infinito até menos 1. Que são as raízes. Então, vai ser de menos infinito até menos 1. E depois eu vou ter de menos 1 a 0. Y2, que vai, o I2, que vai, é o segundo intervalo, que vai de menos 1 até 0. O terceiro intervalo, que vai de
menos 1 até 0, de 0 até 1, deixa eu colocar aqui embaixo, é o terceiro intervalo, que vai de 0 até 1, e o quarto intervalo, que vai de 1 até mais infinito. Tá? São os intervalos definidos ali por essas raízes que eu acabei de achar. E o que eu quero? O que eu quero nesse momento, no segundo passo, é analisar o sinal da f. Tá? F é uma função, esquece a equação diferencial. F é uma função y ao quadrado, 1 menos y ao quadrado. Eu quero analisar o sinal da f em cada um desses intervalos. Vamos analisar isso aqui. Vocês já fizeram o sinal. Isso vocês já fizeram lá em cálculo 2, cálculo 1, na verdade. Então, você tem uma função, você analisa os intervalos para você poder tentar imaginar como que é essa função, tá? Mas então eu vou analisar os intervalos em cada um, analisar o sinal da minha função em cada um desses intervalos, tá? Eu quero saber que sinal que essa função tem no intervalo de menos infinito até menos 1. Que sinal que essa função tem no, de menos 1 até 0, de 0 até 1 e de 1 até infinito. Então, eu quero saber isso. Tá? Não tem nada de equação diferencial aqui de novo, por enquanto. Tá? Bom, para isso, você pode... Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Não existe uma única maneira, mas a maneira que eu acho mais fácil aqui é, veja, essa função f, ela não é o produto de duas funções? É o produto de duas funções. Muito bem. Se eu sei, eu sei regras de sinal. Se eu sei que se essa primeira aqui, y ao quadrado, essa parte y ao quadrado, ele é sempre positivo. Por quê? Eu estou pegando o y e levando ao quadrado. Então, y ao quadrado, vou escrever aqui, ó. Y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Certo? Então, essa é a primeira informação que eu tenho olhando para essa coisa aqui. Y ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, o sinal da minha função f vai ser definido por essa outra parte apenas, porque isso aqui é sempre positivo. Então, se eu multiplicar uma coisa que é sempre positivo, o resultado se isso aqui vai ser, se essa função f vai ser positiva ou negativa no intervalo, vai depender simplesmente de 1 menos y ao quadrado. Você está entendendo? Simplesmente o sinal da f, então vou escrever isso aqui, ó. O sinal da f, de f, depende... tem o f, não, escreve melhor. F tem o mesmo sinal. F tem o mesmo sinal de 1 menos y ao quadrado. Certo? Porque essa outra parte é positiva. Então, se 1 menos y ao quadrado for positivo, positivo com positivo, o f vai ser positivo. Se 1 menos y ao quadrado for negativo, positivo com negativo, vai ser negativo. Então, o f tem o sinal negativo. Tá claro? Tá claro o que eu estou fazendo aqui? Então, para analisar o sinal da f, eu vou agora analisar o sinal de 1 menos y ao quadrado, porque tem o mesmo sinal. Bom, o mesmo sinal. E 1 menos y ao quadrado, eu sei qual que é o gráfico. Qual que é o gráfico dessa fórmula aqui, 1 menos y ao quadrado? Alguém me auxilia, rapidão. Como que é o gráfico dessa função? Rapidinho. Alguém? É uma parábola com cavidade para baixo. Uma parábola com cavidade para baixo e passa por onde? Menos 1 e 1. Menos 1 e 1, que foram as raízes que nós tivemos aqui. 1 menos y ao quadrado igual a 0, tem raiz 1 menos 1 e 1. O sinal de y, né? Aqui eu tenho o coeficiente de y ao quadrado é negativo, portanto, é uma parábola passando por essas raízes voltada para baixo. É alguma coisa assim. Aí. Alguma coisa assim, eu não preciso nem saber direito o desenho, mais ou menos. Eu sei que aqui é 1, eu sei que aqui é menos 1, tá certo? E com isso eu já tenho, então, tá? Então, veja, eu estou desenhando 1 menos y ao quadrado. Então, aqui é o eixo y, e aqui é 1 menos y ao quadrado. Esse gráfico é 1 menos y ao quadrado. Esse aqui é o gráfico, vou desenhar aqui, o gráfico da parábola 1 menos y ao quadrado. Tá certo?
Ok. Tá? Não estou fazendo nada de equação diferencial. De novo, ponto de equilíbrio não tem nada com equação diferencial aqui. Nessa hora que eu faço essa análise, eu não estou fazendo nada de equação diferencial. A única coisa que eu relaciono com equação diferencial aqui ainda é que eu peguei essa parte direita para fazer as contas. Aqui, nessa primeira parte, não tem nada de equação diferencial. Segunda parte também não tem nada de equação diferencial. Estou analisando o sinal de f. Tá? Por enquanto, não estou fazendo nenhuma conexão com a equação diferencial. Daqui a pouco a gente vai fazer. Muito bem. Então, eu vou analisar cada um dos intervalos. No intervalo I1, vou colocar aqui. No intervalo em I1, quem que é o intervalo I1? Que vai de menos infinito até menos 1. Que sinal tem a função f? Vamos lá. Em I1, f de y é o quê? É maior ou menor do que zero? F de y é maior ou menor do que zero? Vamos lá. O que a gente acabou de escrever aqui? F tem o mesmo sinal de 1 menos y ao quadrado. Pois bem, se f tem o mesmo sinal de 1 menos y ao quadrado, então 1 menos y ao quadrado no intervalo que vai de menos infinito até menos 1 tem que sinal? É positivo ou negativo? Vamos lá, alguém me responde. Negativo. Negativo. Porque esse gráfico 1 menos y ao quadrado está na parte de baixo do eixo y, aqui do eixo vertical. Está na parte negativa desse eixo horizontal. Aliás, está na parte negativa do eixo vertical, né? Está abaixo do eixo horizontal. Então, aqui nesse intervalo, a minha parábola está para baixo, portanto, ela está na parte negativa do eixo vertical. E como eu sei que o gráfico da f, o sinal da f é o mesmo sinal de 1 menos y ao quadrado, então eu sei que a f de y vai ser menor do que zero nesse intervalo. Menor do que zero. Em I2, no segundo intervalo. O segundo intervalo é qual intervalo? É o que vai de menos 1 até zero. Então, eu estou olhando para esse intervalinho aqui, de menos 1 até zero. Nesse intervalinho de menos 1 até zero, a minha parábola 1 menos y ao quadrado está na parte positiva do eixo vertical ou está na parte negativa do eixo vertical? Positivo. Positivo. Então, a minha 1 menos y ao quadrado é positivo. E como f tem o mesmo sinal que 1 menos y ao quadrado, então f de y aqui é positivo. Mesma coisa no intervalo I3. Mesma coisa no intervalo I3. Também estou na parte positiva do eixo vertical. Então, a minha f de y, como tem o mesmo sinal que 1 menos y ao quadrado, está também na parte positiva. Também é positivo. E, finalmente, no último intervalo. No intervalo I4. O intervalo I4 é esse intervalo que vai de 1 para frente, de 1 até mais infinito. O que acontece nesse intervalo? A minha função 1 menos y ao quadrado está na parte positiva do eixo vertical ou na parte negativa? Negativo. Negativo. Então, aqui a minha função é negativa. O valor, né, que essa expressão 1 menos y ao quadrado assume, o valor que essa expressão assume é negativo. E, portanto, assim também é a minha f de y, porque tem a mesmo sinal que 1 menos y ao quadrado. Muito bem. Nada de equação diferencial na segunda parte. Estou simplesmente analisando o sinal da minha função f. Agora, a gente vai fazer uma conexão com equação diferencial. Pouquinha conexão, mas já vai ajudar. Olha só. F de y tem sinal negativo. Bom, mas f de y é igual à derivada da função y com relação a x, porque eu saí daqui. Y é isso aqui, é o f de y, no lado direito. No lado esquerdo é dy dx igual a isso, igual a f de y. Bom, se f é negativo, então dy dx, né, consequência imediata, que uma coisa é igual a outra, dy dx também vai ser negativo. Consequência imediata.
a segunda condição. F de y é positivo, mas f de y é igual a dy dx. Então, dy dx é positivo. A mesma coisa vale para cá. Dy dx é positivo. E a mesma coisa vale para cá. dy dx é menor do que zero. Certo? Menor do que zero. Aqui. 4 informações que vão ser muito úteis para mim agora. 4 informações, porque agora eu tenho alguma coisa sobre a equação diferencial. Eu tenho informação sobre a equação diferencial. Tá? O que eu posso dizer? Isso aqui, né? Quem que é a minha equação diferencial? Minha equação diferencial aqui eu estou procurando, né? É uma equação diferencial que eu estou procurando quem é a função y como função da variável x, que é dy dx. Então, eu quero saber quem é a função y de x, tá? Qual é o comportamento dela? Y de x. Veja que não é isso aqui, não é a f que eu estou querendo analisar, né? Querendo saber o gráfico. Né? A f, eu só quero saber o sinal dela, por isso que eu desenhei esse gráfico aqui, mas não é isso que eu quero. O que a questão pede é o quem que é a y de x. Ou seja, eu quero saber qual é a cara da função y com relação à variável x, tá bom? Então, pela primeira vez, eu tenho alguma coisa aqui. Ó, dy dx, a derivada da função y com relação a x, é menor do que zero. Certo? Então, agora vocês lembram lá de cálculo 1. Lá de cálculo 1, quando vocês fizeram o gráfico de funções. Né? Vou começar aqui. Ó. No intervalo I1, o que eu sei da minha função? Eu sei da minha função. Bom, a derivada dela quando o y, né, tá nesse intervalo, né, porque aqui é um intervalo para y, certo? Y, esses intervalos aqui são intervalos para y, né? E a gente está analisando f de y, né? Aqui, esse intervalo para y. Então, em I1, eu vou escrever assim. Para y pertencente a I1, ou seja, se y está no intervalo I1, bom, se y está nesse intervalo I1, eu sei que a minha derivada nesse intervalo é negativa, dy dx é menor que zero. Então, o que eu posso dizer é que yx é decrescente. Agora eu já tenho alguma coisa sobre a y de x, que é a quem eu quero desenhar de fato. E isso veio lá do primeiro intervalo. Para y pertencente ao intervalo I2, aqui eu vou colocar C, para poder não precisar apagar. Se y está no intervalo I2, então y de x, bom, no intervalo I2, a y de x tem derivada positiva. Derivada positiva significa que y de x é crescente. Mesma análise agora no intervalo se y pertence ao intervalo I3. I3, derivada positiva, é crescente. Uma coisa que está aqui, vamos só reproduzir. Finalmente, no intervalo se y pertence ao intervalo I4, então y de x é decrescente. É decrescente. Tá claro até aí o que eu estou fazendo? Tá claro o que eu estou fazendo? Ó. Estou tentando agora saber o gráfico da y como função de x. Tá? Esse gráfico aqui não é. Esse gráfico aqui, do parte 2, não tem nada a ver com a equação diferencial. Assim, tipo, eu desenhei para auxiliar aqui eu saber qual que é o valor, qual que é o sinal da função f, tá? Nos intervalos, mas nos intervalos que eu achei aqui. Mas não é a função f que eu quero desenhar. Eu quero desenhar a função y como função de x. Y como função de x. Então, agora tem uma diferença. Então, agora eu vou tentar desenhar y como função de x.
Tá? Então agora eu vou tentar desenhar a y. Reto. Y. Aqui eu quero desenhar a função y. Tá? E o eixo vertical nessa história aqui agora. Então, o eixo vertical passa a ser o y, certo? Aqui, ó, eu quero desenhar o gráfico da função y de x. E o eixo horizontal é o x. Eu quero desenhar a função y de x. Y de x. Tá? Então, vou usar os dados que eu tenho agora nas análises. Esse aqui já é a terceira parte, tá? Gráfico. Gráfico de y de x. Então, vamos lá. Observe, aqui os meus intervalos é para o y, tá? Y, tá? Que foi da onde veio, que veio y, quebrei isso aqui para y, tá? Então eu tenho as minhas y igual a 0, y igual a menos 1 e y igual a 1 são meus pontos de equilíbrio. Então eu vou colocar esses pontos de equilíbrio aqui. Y igual a 0, tá aqui em cima, eu vou tentar colocar isso aqui em azul. Vou colocar os pontos de equilíbrio em azul. Então, eu tenho 3 pontos de equilíbrio. O y igual a 1. Y1 igual a... O y igual a 1, acho que chamei de quê? O y3. Que é o y3. Que é igual a 1. Aí a gente tem o 0, que está aqui em cima do eixo. Não vai aparecer, mas a gente tem o ponto de equilíbrio 0 aqui em cima. Y igual a 0. Y1 igual a 0. E a gente tem também um outro ponto de equilíbrio, que é o y2 igual a menos 1. Certo? y2 igual a menos 1. Agora eu vou tentar desenhar o gráfico de acordo com o que pede o exercício. Tá? O exercício faz o seguinte. Vamos começar com uma equação, com uma condição inicial que está no intervalo item A aqui do exercício. Ele pede o seguinte. Eu quero saber o que acontece se a minha condição inicial está maior do que 1. Minha equação diferencial está maior, minha condição inicial é maior do que 1. Então, eu estou começando com uma condição inicial que está mais ou menos aqui assim, maior do que 1. Aqui está 1, quero pegar uma para cima do 1. É o y, né? É o y0, ou seja, é por onde o y tem que passar. Bom, agora eu vou lá e falo, nesse intervalo, em qual intervalo que eu estou aqui? Isso aqui é meu intervalo, vou marcar os intervalos aqui para ficar... Esse é o meu intervalo I4. Esse é o intervalo I3, esse é o intervalo I2, e daqui para baixo eu tenho o intervalo I1. Tá? Os 4 intervalos que eu achei lá. Tá? Os 4 intervalos sempre vão ficar na vertical, porque é da onde ele vem lá, né? São as raízes da função f de y. Okay? Muito bem, então eu estou pegando um ponto que está no intervalo I4, certo? Ponto que está no intervalo I4. Nesse intervalo I4, então, eu tenho que a minha função é decrescente, está aqui. Então, eu tenho que desenhar uma linha decrescendo. A minha solução aqui é decrescente. E essa solução vai se aproximando cada vez mais da minha solução de equilíbrio, mas nunca se encosta nessa solução de equilíbrio. Então, esse é o gráfico da minha função. Esse é o gráfico da minha função para o item A. Bem, para o item B. O item B, então a gente tem agora, no item B ali, ele quer saber se o y0 estiver no intervalo, então eu estou começando aqui com y0, né? O y0 quando o y0 está no intervalo que vai de 0 até 1, né? Quem que é o y0? Tá? Deixa eu só explicitar aqui. Quem que é o y que eu estou chamando de y0? Y0 é o valor de y no ponto 0, no x igual a 0. Tá?
Por isso que eu botei um pontinho aqui. Isso que é o y0 lá, de acordo com o exercício. Então, se o y no ponto 0 agora tiver no intervalo I3, tiver entre 0 e 1. Tá aqui. Então, tá entre 0 e 1. Bom, entre 0 e 1 significa que eu estou no intervalo I3, e no intervalo I3 a minha função é crescente. Nesse intervalo I3 a minha função é crescente. Então, aqui eu vou desenhar uma linha crescente. Uma linha crescente que vai se aproximando também da minha solução de equilíbrio, mas nunca ultrapassa a minha solução de equilíbrio. Bom, se ela é crescente, então significa que ela é crescente desde sempre. Ela é até sempre crescente nesse intervalo. Né? Sempre crescente nesse intervalo. Vamos olhar agora para a outra informação. A outra informação é quando o y0 estiver de menos 1 até 0. Menos 1 até 0, estou no intervalo I2, estou aqui. Digamos que vamos colocar uma solução, uma condição inicial ali. E nesse intervalo I2 também é crescente. Também é crescente. Então, eu tenho alguma coisa assim, que vai se aproximando da minha solução de equilíbrio I0. A minha solução de equilíbrio y igual a 0. Então, se ela é crescente, então ela é sempre crescente. Ok? Sempre crescente. Né? É uma solução que cresce. Né? Muito bem. E, finalmente, a última informação é se o y0 é menor do que menos 1. Então, se o y0 é menor do que menos 1, a gente tem que ela está no intervalo I1, então ela a minha função que eu estou querendo analisar é decrescente. Então, a gente tem alguma coisa assim. O decrescente, você pode até pensar que faz algo assim. Deixa eu só melhorar. A função é decrescente. Então aí tá agora as informações, tá o desenho do meu gráfico de y com relação a x. E a gente fez isso sem nem saber quem que é a solução da equação diferencial. A gente sabe qual que é o gráfico dessa solução, sem nem saber qual é o gráfico dessa solução. Então agora a gente pode colocar algumas coisas. Agora a gente tem algumas informações aqui interessantes. Algumas informações interessantes. Vou colocar, vamos olhar para esse gráfico aqui. Vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui nesse espacinho, vamos ver se dá. Vamos começar no intervalo y4. Vamos pensar se y0 está no intervalo I4. y4. Intervalo I4. Então, eu posso escrever esse comportamento, estou aqui. Tá? Estou aqui nesse intervalo. Agora estou só olhando para o gráfico. O que acontece com a função y de x? A função y de x se aproxima de 1. Tá? Então, você pode colocar, se y0 pertence ao intervalo I4, então, eu posso escrever assim, o limite de y de x, da função, quando x tende a mais infinito, ou seja, quando x está indo para lá, né? Conforme eu vou andando mais para frente no x, a função y, o valor da função y se aproxima cada vez mais de 1. Tá certo? E isso também acontece se y não estiver no intervalo I3. Então, vou colocar aqui. Se y0 pertence ao intervalo I3, então a mesma coisa acontece. Tá? O limite de y de x aproxima de 1. O que acontece se y estiver no intervalo I2? Se y0 está no intervalo I2. No I2 eu estou aqui. Então, o limite é de y de x. Quando x tende a mais infinito, a função está cada vez mais crescendo e se aproximando de 0. Né? 0. Está aproximando de 0. Tá bom?
E, finalmente, esse y0 está no intervalo I1. Então, eu posso escrever, né? Aqui eu só estou escrevendo o gráfico, tá? Na linguagem matemática, eu estou escrevendo esse gráfico aqui. Então, o limite de x tendendo a infinito de y de x é mais infinito. Esse negócio vai cada vez crescendo mais, certo? Mais infinito. Então, eu só escrevi a linguagem matemática, em linguagem matemática, em notação matemática, esse comportamento que eu estou analisando, que eu acabei de verificar aqui no gráfico. Muito bem. A única coisa que falta aqui agora eu identificar é a estabilidade desses pontos de equilíbrio, né? Então, a estabilidade do ponto de equilíbrio não é nada mais do que você analisar o seguinte: olha, o que acontece com as soluções que começam próximo do y3 igual a 1? Né? Se eu começo abaixo, essas soluções crescem para 1. Se eu começo acima, essas soluções decrescem para 1. Então, a gente diz que está convergindo sempre para 1. Né? Se você quiser imaginar, é só você pode desenhar uma setinha assim também. Ó, a setinha nesse intervalo, a função desse intervalo, ela é crescente. Então, eu aponto, coloco uma setinha apontando para cima. A solução desse intervalo aqui é decrescente. Então, eu posso colocar uma setinha para baixo. Está decrescendo, indicando que está decrescendo. Como as duas setinhas apontam na mesma direção, na direção do 1, tá? Então, a gente diz que esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio estável. Estável. Tá? Bom, vamos desenhar a setinha nesse aqui também. Essa setinha aqui cresce, tá? Então, ó, a setinha que está para baixo, né? A solução aqui é crescente. A minha curva vermelha é crescente, então estou colocando uma setinha para cima. A solução aqui, essa converge para o y igual a 0, mas aquela afasta. As duas setinhas estão, uma aponta para y0, a outra aponta na direção de y0, a outra aponta se afastando de y0. Então, esse ponto de equilíbrio aqui é instável. Esse não seria semi-instável, professor? Isso. Ele é instável, mas ele tem uma outra classificação. Ele é semi-estável. Tá? Pode ser as duas coisas. Tá? Mas ele é instável. O que é instável? Instável significa que está saindo dele de alguma forma. Tá? Então, esse ponto ele tem as duas classificações. Você pode classificar ele das duas maneiras. Ele é um ponto instável, mas, por um lado, as soluções se aproximam dele. Por outras, as soluções se afastam. Então, ele é semi-estável, semi-instável, tá? É semi-estável. Tá? E esse último ponto aqui, então, ele é um ponto de equilíbrio instável. Por quê? Porque as soluções simplesmente se afastam desse ponto de equilíbrio. Soluções que iniciam acima dele convergem para 0 e soluções que iniciam abaixo desse ponto, dessa solução de equilíbrio, também se afastam dela. Então, esse ponto aqui é instável. Instável. Ok? Então, com isso, você tem a classificação da estabilidade dos seus pontos de equilíbrio e da sua análise que a gente fez da análise matemática. A estabilidade e o que acontece com a solução. Tá claro? Bom, isso é a parte matemática dessa análise de equilíbrio, né? É a parte que a gente tenta entender como que é o gráfico da minha solução, né, sem nem mesmo resolver nada. Tá? Eu não usei nada de equação diferencial aqui. A única coisa que eu resolvi é alguma coisa de cálculo 1. Usei alguma coisa de cálculo 1 para tentar entender quem tem o gráfico dessa equação diferencial que está aqui. Tá bom? Agora, pensa que essa equação diferencial é um modelo, por exemplo, de, sei lá, de população. Tá? Equações diferenciais, elas modelam uma série de coisas. Essa equação diferencial, em particular, poderia modelar alguma população. População de pessoas, população de animais em algum ambiente, ou, sei lá, qualquer que seja o fenômeno que você quer analisar. Então, o que a gente pode, pensando do ponto de vista de modelagem, o que a gente tem dessas informações aqui?
Então, do ponto de vista de modelagem, talvez se a gente pensa em população, né? Então, essa parte de baixo aqui não faria nem muito sentido, porque não existe população negativa. Então, essa parte de baixo aqui do eixo X não faz nem muito sentido, tá? Então, só faria sentido aquela parte de cima ali. E na parte de cima, o que a gente teria? Aqui, vamos pensar que o X representa o tempo em anos, ou meses, ou dias, ou alguma coisa. E Y é a quantidade de indivíduos dessa população. Né? Pode pensar. Então, pensando que a equação modela isso. Eu não sei que essa equação diferencial modela, pode não modelar nada, inclusive, mas vamos imaginar que essa equação diferencial modele um fenômeno de dinâmica populacional. Um fenômeno de tentar determinar quantos indivíduos tem uma população. Então, nesse caso, o que a gente tem? O que a gente tem de comportamento que a gente sabe a longo prazo dessa população? Então, o que a gente tem é o seguinte, a conclusão que a gente pode tirar é a seguinte, ó, se você começa com uma quantidade de indivíduos que está abaixo de um valor, nesse caso que é o valor 1, né, podia ser uma unidade de milhar, ou alguma coisa, 1.000.000, 1 bilhão, sei lá, ou 1.000, né, o 1 aí representa alguma medida. Então, se você começa abaixo desse valor, então a população vai crescer e vai tentar se estabilizar. O número de indivíduos nessa população vai aumentar e vai se estabilizar próximo desse valor 1. Próximo desse valor 1, que pode ser uma unidade, tá? Pode ser qualquer unidade que eu estou usando aí para medir. Por outro lado, se você começa acima dessa quantidade y1, dessa quantidade, desse número 1, que pode é uma unidade de alguma coisa, de indivíduos, então essa população vai decrescer, o número de indivíduos vai diminuir, e a população também tem de se estabilizar nesse valor y igual a 1. Tá? Aqui não é um indivíduo, tá? É alguma proporção, pode ser proporção, pode ser alguma unidade, o 1 aqui pode representar uma unidade de 10 mil indivíduos, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente tem aqui é que esse 1 é como se fosse a capacidade de suporte do meio ambiente. Então, quando, por exemplo, você coloca indivíduos numa região, os indivíduos ali, eles disputam por alimentos, disputam por território, tem a questão do espaço. Então, não cabe, tem um limite de número de indivíduos que suporta ali. Não adianta você colocar muito indivíduo numa região, porque vai faltar alimento. Muitos indivíduos vão morrer, vai faltar alimento e eles vão morrer. Então, esse número aqui, nesse caso aqui, ele representaria a capacidade de suporte dessa população, tá? Se essa equação diferencial representasse um modelo de dinâmica populacional. Esse 1 seria a capacidade que o ambiente onde esses indivíduos estão inseridos suporta de indivíduos, né? A capacidade de suporte para o número de indivíduos. Tá bom? Essa seria a interpretação, então é mais ou menos isso que vocês podem fazer naqueles outros questões que diz mais ou menos sobre modelagem matemática lá. Então é essa interpretação que você faz. O que acontece com a sua população se você começa abaixo de um determinado valor? Se eu começar abaixo desse valor 1, a população vai aumentar, o número de indivíduos vai aumentar e tentar se estabilizar em 1. Se eu começo acima desse valor 1, então mais indivíduos vão morrer do que vão nascer, e aí a população tende a se estabilizar também nesse valor 1. E por isso a gente chama esse 1, tá? Quando a gente está tratando de modelagem matemática em equação, em dinâmica populacional, a gente diz que esse 1 é a capacidade de suporte do meio ambiente. Tá bom? Tá mais ou menos claro? Como que se faz a análise qualitativa, tá? Eu coloquei para vocês lá os vídeos da teoria, vídeos de exemplos. Eu acho que esse exemplo até, inclusive, eu fiz ele lá, né? Já naqueles, mas eu estou refazendo aqui com vocês para vocês terem noção de como que é feito isso. Tá claro? Sim, professor. Ficou claro. Sim. Então eu vou interromper a gravação só para a gente guardar esse vídeo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo interromper a gravação. Interromper.